Olá, esse é o Diariossauro e no capítulo de hoje nós vamos falar sobre o Sauropelta. Sauropelta é um gênero de dinossauro descoberto no início da década de 1930 pelo caçador de ossos e paleontólogo Barney Brown. Sauropelta significa lagarto de escudo, do grego saurus, lagarto, e pelta, escudo. Brown coletou o espécime tipo, ou seja, o material que descreveu a espécie, parcialmente completo na formação de Clovery, no condado de Bighorn, Montana, e catalogou como AMNH 3032. Ele também recuperou outros dois fósseis, o AMNH 3035 e 3036, sendo esses dois últimos considerado um dos nodossaurídeos mais bem preservados já encontrados. Durante as décadas de 1960, expedições lideradas pelo paleontólogo John Ostrom resultaram na descoberta de novos espécimes incompletos na mesma formação. Em 1970, Ostrom propôs o gênero Sauropelta, incluindo todos os materiais obtidos nas expedições anteriores e, até esse período, os materiais de Sauropelta recebiam o apelido de Peltasaurus. A espécie foi originalmente nomeada como Sauropelta edwardsi, mas em 1991 o pesquisador George Wolszewicz corrigiu a grafia para Sauropelta edwardsorum, adequando às normas gramaticais do latim. A formação Clovery é uma formação geológica referente ao Cretáceo inferior e superior, abrangendo os estágios valanginiano e cenomaniano. E esta formação está presente em várias partes de Montana, Colorado e Utah, no oeste dos Estados Unidos. Os sedimentos da formação foram depositados em ambientes aluviais e de várzea, com o ambiente sendo provavelmente um local com uma grande abundância de rios e zonas de alagamentos. Os conglomerados basais provavelmente representam depósitos fluviais entrelaçados, enquanto os arenitos foram depositados em canais aluviais. Os argilitos, que contêm a maioria dos fósseis, representam depósitos transbordantes, lacustres e pedogênicos. A região confere um paleoecossistema extremamente diverso, com registros de mamíferos, crocodilomorfos, testudines, peixes, actinopterídeos e sarcopterídeos e dinossauros muito conhecidos, como Acrocanthosaurus e Deinonychus. O Sauropelta está incluído no grande clado dos Xerófilos, que também inclui representantes como o Stegosaurus e o Ankylosaurus. Desde sua descoberta, ele tem sido alocado na família Nodossauridae, e os nodossaurídeos, justamente com os membros da família Ankylosauridae, pertencem à infraordem Ankylosauria. De maneira geral, os nodossaurídeos se caracterizam por apresentarem um focinho mais estreito que os anquilosaurídeos, mandíbula que circula para baixo nas extremidades e a ausência da pesada massa típica dos anquilosaurídeos da ponta da cauda. Dentro da família, o Sauropelta ocupa uma posição intermediária na filogenia. É mais derivado que o Gastonia e o Polacanthus, mas é mais basal em relação ao Nodossauro ou o Edmontonia. O Sauropelta era um herbívoro quadrúpede fortemente construído em um comprimento corporal de 5 a 6 metros e uma massa corporal de 1 a 2 toneladas. Como outros nodossaurídeos, ele era coberto por uma armadura óssea incrustada na pele, denominada osteodermos. Seu crânio era triangular quando visto de cima, com a extremidade traseira mais larga que o focinho. Ao contrário de alguns outros gêneros da família, o teto do crânio era caracteristicamente plano e não abobado. O teto do crânio era muito grosso e coberto por placas ósseas planas que são tão firmemente fundidas que parece não haver suturas, como vistas em outros anquilossauros. Isso também pode ser um artefato tanto da preservação quanto da preparação do fóssil. Como em outros anquilossauros, placas triangulares grossas projetavam-se do osso pars orbital, acima e atrás dos olhos, bem como do osso jugal, abaixo e atrás dos olhos. Uma característica típica de nodossaurídeos eram seus dentes em forma de folha, que revestiam as mandíbulas superiores e inferiores, usando-a para cortar material vegetal. A extremidade frontal do crânio é desconhecida, mas teria havido uma cresta óssea afiada, denominada tomium, na extremidade das mandíbulas superiores e inferiores, como vistos em outros anquilossauros. Essa cresta provavelmente teria sustentado um bico queratinoso.
A descoberta de um esqueleto com armadura corporal preservada in situ permitiu que os paleontólogos descrevessem com precisão a disposição das osteodermas e a conformação da armadura óssea. Duas fileiras paralelas do escudo abobado desciam pelo topo do pescoço ao longo do eixo anteroposterior. Na superfície superior das costas e da cauda, a pele era coberta por ossículos, que separavam escudos cônicos maiores dispostos em fileiras paralelas ao longo do eixo médio-lateral. Sobre os quadris, os ossículos e as placas abobadas maiores estavam interligadas muito firmemente para formar uma estrutura chamada de escudo sacral. Grandes espinhos pontiagudos alinhavam-se ao lado do pescoço, aumentando de tamanho em direção aos ombros e em seguida diminuindo de tamanho novamente ao longo do lado do corpo até que parassem logo antes do quadril. Atrás dos quadris, placas triangulares planas alinhavam a cauda em ambos os lados, apontando lateralmente para fora e diminuindo de tamanho em direção ao final da cauda. A fileira posterior de espinhos cervicais apontavam para trás e para cima, enquanto a fileira inferior apontava para trás e para fora. As bases de cada par de espinhos cervicais e cada par de placas caudais eram fundidas, restringindo muito a mobilidade tanto do pescoço quanto da cauda superior. O material AMNH 3036 foi previamente figurado dorsalmente. O espécime não possui crânio, pescoço e dorsais anteriores, então ele não apresenta a porção distintal da cauda, membro anterior esquerdo, alguma das falanges da mão direita e partes inferiores do membro posterior esquerdo. A cauda do sauropelta era caracteristicamente longa e compunha quase metade do comprimento do corpo. Um material preservou 40 vértebras caudais, embora algumas estivessem faltando, sugerindo que o verdadeiro comprimento apresentaria um número de 50 vértebras. Tendões ossificados endurecem a cauda ao longo de seu comprimento. Como em outros anquilossauros, o sauropelta tinha um corpo largo, com a pelvis e a caixa torácica muito larga. Os membros anteriores eram mais curtos que os posteriores, o que resultava em um dorso arqueado, com o ponto mais alto sobre os quadris. Seus pés, ombros e pelvis eram muito robustos e reforçados para suportar a grande quantidade de peso do animal. Os sauropelta viviam em amplas planícies de inundação ao redor de rios que desaguavam no mar interior raso ao norte e carregava sedimentos erodidos das montanhas a oeste. Inundações periódicas desses rios cobriam as planícies com novos sedimentos lamacentos, criando a formação Clovery e enterrando restos de muitos animais, alguns dos quais seriam fossilizados. Abundantes restos fósseis de árvores coníferas sugerem que essa planície era coberta por florestas e possuía um clima quente durante todo o ano. Sauropelta e outros herbívoros dinossauros da formação se alimentavam de uma variedade de coníferas e cicadáceas. Enquanto o sauropelta era uma parte importante da guilda de herbívoros de Cloverid, o dinossauro herbívoro mais abundante da época era seu conterrâneo Tenontosauro. A teia trófica desse paleoambiente também tinha a presença de predadores de pequeno e grande porte, como o predador de topo, o terópode Carcharodontosauridae ou Acrocanthosaurus, e predadores de médio e pequeno porte, como o Dromaeosauridae Deinonychus e o Microvenator, sendo um Oviraptorsaurídeo. E bom, por hoje é só. Espero muito que tenha gostado do vídeo. Esse é um pequeno resumo do que eu posso apresentar sobre o organismo e na próxima semana estarei com um novo conteúdo com outro gênero de dinossauro. Até o próximo vídeo, até mais.